Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa ter você junto com a gente na manhã desta quarta-feira. E hoje aqui no programa nós vamos ter muitas dicas sobre neurologia com o quadro Neuro e Mais. E também ainda hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cores, visagismo e maquiagem. Porque tudo isso vai ser tema de um workshop que vai acontecer aqui em Maceió. Muita coisa boa e é claro, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste, nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar também todos os dias por aqui que você ainda pode nos acompanhar, tanto pelo nosso canal lá no Instagram, no YouTube, como também o nosso perfil lá no Instagram. Então você se inscreve no nosso canal no YouTube e começa a seguir o nosso perfil lá no Instagram para você poder acompanhar muito mais da nossa programação, ok? Estamos te esperando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje. Hoje a gente vai começar com o quadro Neuro e Mais. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras nós temos esse quadro aqui no Bem Assim. E hoje, gente, quem conduziu esse quadro foi Viderlan Araújo. Então vamos lá conferir como foi. Minha amiga Mara Almeida, um grande abraço para você. Olha que responsabilidade que nós estamos hoje aqui para poder também trazer assuntos importantes no Bem Assim. O quadro Neuro e Mais vem fazendo um grande sucesso aqui na telinha da TV Mar, por tratar de um tema de interesse de muita gente. E é claro que eu também quis participar hoje para poder manter essa margem de interação. A importância, inclusive, da gente informar, de tirar dúvidas dos nossos telespectadores sobre os assuntos relacionados à neurologia, neuropediatria, autismo, entre outros. Estou invadindo Bem Assim hoje, com muito carinho, com muito orgulho, para também ter nessa sua permissão, Mara Almeida, a oportunidade de receber o neurologista Rodrigo Araújo, que também é neuropediatra e diretor do CETEA, e a Débora Silva, que é mãe do José e da Maria Clara, esposa do cantor Mano Walter, que leva a bandeira de Alagoas para o mundo inteiro, para falar sobre o tema maternidade típica e todo esse universo que envolve a descoberta sobre a saúde da criança. Tudo isso você vai poder acompanhar agora em mais um quadro Neuro e Mais, aqui pela TV Mar. Doutor Rodrigo, Débora, tudo bem com vocês? Que prazer, né, estar aqui recebendo vocês nesse quadro tão importante de grande audiência na nossa TV Mar. A pergunta que faço inicialmente, Débora, que você, hoje aqui é a nossa convidada no quadro, é o que a maternidade representou de mudança na sua vida e quais os maiores desafios? Bom, primeiro, bom dia, quero agradecer aqui a todos vocês, ainda mais doutor Rodrigo pelo convite, né, falar sobre desenvolvimento infantil para mim é muito importante. E, bom, respondendo essa pergunta, um dos maiores desafios, né, da maternidade, na verdade, assim, a maternidade, ela mudou completamente a minha vida, né? Eu falo que eu renasci no dia do nascimento do José, uma nova Débora, uma nova mulher, uma mãe. E a maternidade, ela traz, assim, desafios diários. Eu digo que não é só um, né? Todos os dias a gente enfrenta desafios, seja desafios no próprio desenvolvimento motor da criança, no desenvolvimento cognitivo, porque nasce um ser ali que você tem que ensinar tudo para aquela criança, né? A criança, ela nasce sem saber praticamente nada, então a gente tem essa responsabilidade de ensinar, de educar, né? Eu falo que se fosse para eu listar um único desafio, seria o maior de todos, é educar hoje uma criança, mas por trás disso tem tantos outros, mas eu falo que a maternidade, além dos seus desafios, ela é algo maravilhoso e que trouxe muito ressignificado na minha vida, né? Hoje eu falo assim, se tem uma Débora mais forte, mais resiliente, mais paciente, são por causa dos meus filhos. Doutor Rodrigo, por favor. A ideia de trazer a Débora é porque a gente acompanha ela, né, no Instagram, e a gente vê que ela abre muita caixinha de pergunta. E as mães sempre perguntam, meu filho está assim, meu filho está desse jeito. E mostrar o desenvolvimento normal, que é o do José e da Maria Clara, os marcos adequados corretamente,
faz com que as pessoas em casa, quando observarem, eita, o José e a Maria Clara com 3 meses sustentou a cabeça, o meu filho não sustentou, abriu um sinal de alerta. Que a gente só sabe quando está o alterado quando a gente conhece o que é adequado, o que é o normal. Claro. E o José e a Maria Clara têm esses marcos normais e a Débora sempre posta, sempre abre para as pessoas. E eu vejo que sempre há muita dúvida nas caixinhas de pergunta dela, ela sempre responde, procura um pediatra, procura um fono, né? E a gente buscar isso aí é importante para esclarecer a sociedade. Queria fazer uma pergunta para a Débora, né? Uma pergunta que sempre todo o pai e mãe quer saber. Qual foi a primeira palavrinha que o José falou, Débora? Então, doutora, a primeira palavrinha que o José falou foi mamãe. Mano, volta perdeu, tá? Não foi papai. E eu lembro até hoje, ele estava deitado no meu colo, assim, de barriguinha para cima. Aí ele olhou para mim e falou, mamãe. Não era uma mamãe muito perfeita, mas já era mamãe com intenção. Sim. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Assim, como se fosse um presente de tanta doação, porque eu falo que maternar é se doar, né? E receber esse presente do José foi, assim, maravilhoso. E falando sobre a fala, doutor Rodrigo, o José, ele foi um bebê e é uma criança que teve a fala muito avançada. E isso, quando eu falava nos meus stories sobre esse desenvolvimento da fala do José, as pessoas me questionavam, Débora, mas é normal ele falar tão cedo? O que você fez, né? Como foi que você fez para que ele falasse mais cedo? E o doutor pode até falar mais a respeito, né? Eu acredito que, lógico, tem muito do nosso incentivo, né? Como pai, mãe, cuidador, incentivar a fala da criança, mas também tem essa questão de alerta, assim, eita, meu filho está com 18 meses, não fala muito, o que está acontecendo, né? E muitas pessoas, infelizmente, elas não têm esse olhar ainda. Eu acho que é por conta de falta de informação adequada, de você olhar e falar, alguma coisa tem e eu preciso buscar ajuda. Mas que ajuda? As pessoas às vezes não sabem qual é o profissional adequado, né? E eu tento sempre buscar no meu Instagram falar sobre essas informações, ajudar as pessoas que, como o doutor Rodrigo falou, ajuda tanto as pessoas a olhar uma criança que tem um desenvolvimento infantil normal e às vezes olhar para dentro da sua casa e falar que talvez tenha algo errado. Então, como é que eu vou conduzir? E trazer essa informação às vezes ajuda tanto e eu fico feliz em poder proporcionar isso para as pessoas. E essa interação nas caixinhas? Você utilizou a tecnologia, tem utilizado, Débora, também, até para ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, eu diria que também colocar em reflexão muitas outras situações. Participa todas as classes sociais na sua rede? Todas. Especialistas também têm dado contribuição? Como é que tem sido esse feedback do público? Todas. Assim, José, ele... Foi uma criança que eu coloquei para fazer fono, por uma questão mais da boquinha dele. E aí eu trago essas informações para as pessoas. Ele foi um bebê que teve alergia, então eu também trago feedbacks por exemplo, da alergista dele. Eu falo, vamos supor assim, eu marco o alergista, vamos supor assim, vou dar um assunto que não é de embasamento meu, mas tem um embasamento médico, então eu também trago a informação com o profissional junto, para ajudar essas pessoas. Inclusive, teve até uma seguidora que uma vez ela me parou no shopping e ela falou assim, Débora, eu quero lhe agradecer. Eu estava passeando com meu marido, ela falou, eu só quero lhe agradecer, porque eu descobri que o meu filho ele era alérgico por conta de um story seu. E hoje, né, foi até em Marcel isso, essa mesma mulher, o filho dela tem a mesma médica que do José. E a gente se encontrou também por uma coincidência uma outra vez, um dia que eu fui levar o José na médica, ela estava lá e a gente retomou esse assunto e ela agradeceu novamente. Então, é legal trazer os conteúdos e trazer também quais são os profissionais para poder estar ajudando as pessoas, né? Rodrigo, por favor. O quanto a informação é importante, né? Muito. Às vezes a gente fica naquela ideia, não se comparar uma criança com a outra, não, mas a gente tem que, no fundo, comparar, porque existem tempos para atingir os marcos, existem sinais que são iguais, às vezes a criança chora muito, às vezes tem um refluxo, alergia ao leite de vaca, proteína de leite de vaca, e quando a mãe recebe informação que isso existe, e aquela criança dela que está com algum choro inexplicável, está com alguma intolerância, tem um sinal parecido com o da Débora, por exemplo, que mostra isso aí, é muito importante, a gente transforma uma vida, né? Então a gente consegue chegar a um diagnóstico e um tratamento correto, que até o José está até curado, né, Débora, da alergia, né? Graças a Deus. Ao próprio leite de vaca. Acho que a importância da informação, de transformar, é essencial. Agora, como tem sido para você acompanhar o desenvolvimento do José e da Maria Clara dentro da faixa etária do desenvolvimento normal das crianças, que não tem qualquer tipo de transtorno, Débora? Eu falo assim, na verdade eu imagino como deve ser desafiador para as mães atípicas que têm os seus filhos com algum problema no desenvolvimento infantil. Eu vou só dar uma introduçãozinha. Quando o José teve a PLV, a gente descobriu com quase 2 meses. Então, por conta da PLV, eu não era uma mãe que colocava tanto ele no chão,
nessa fase de muito recém-nascido. Então, por conta de eu não colocar ele tanto no chão, que ele era um bebê que ele tinha muito refluxo, né? Eu colocava ele de bruços, automaticamente ele já regurgitava, aí ele chorava muito. Então, eu fui atrasando um pouquinho essa fase de colocar o bebê no chão. E isso fez com que desse quase um atrasozinho. A gente fala que ele fortaleceu a coluna cervical no limite superior, doutor. Exatamente. Sabe mais sobre esse assunto? Mas, assim, quando eu vi que estava chegando próximo desse limite superior para fortalecer a coluna cervical dele, eu me assustei. Falei, opa, alguma coisa tá aí. Mas aí foi por conta realmente da gente não ter oportunizado ele nessa fase de recém-nascido até os 2 meses no chão. Né? Que a gente brinca que o chão é vida pro bebê, né? Porque é a partir do chão que ele começa a se desenvolver, a fortalecer mais a coluninha. Então, hoje, graças a Deus, ele atingiu todos os marcos do desenvolvimento da forma normal, mas eu fico pensando, meu Deus, eu já tive esse alerta, né, com ele com 3, 4 meses, imagina o desafio que uma mãe atípica tem. Né? E às vezes, muitas mães que são atípicas, elas acabam não tendo muito acesso a alguns tipos de terapia, por exemplo, fono, físio. E às vezes você trazer uma informação, alguma coisa assim que possa ajudar uma mãe, é gratificante demais. Realmente dá uma contribuição imensurável, né? A sensação Exatamente. é fantástica, né? De saber que está fazendo bem a centenas de pessoas. Como, por exemplo, a abordagem, né? Que você recebeu ao lado do seu esposo, do nosso querido Mano Walter, né? Com a jovem agradecendo, né? Uma dica que foi dada. Isso também aparece constantemente na sua vida, né, doutor? Exatamente. Com certeza, né? Eu achei interessante que eu estava vendo o choro de Débora, era uma pergunta à mãe. Meu filho está com 1 ano e 9 meses e não fala, o que é que eu faço? Você vê, né? Essas pessoas não têm orientação nenhuma, não sabem que eles procuram um pediatra, como a Débora sugeriu, um fono, uma coisa extremamente, pra gente, simples. Exatamente. Mas no mundo que a gente está, o Brasilzão, de tantos Brasis dentro. Eu acho, né, doutor, que antigamente, hoje ainda se fala muito, a criança ela tem o seu tempo, ela tem o seu tempo. Isso vem muito da parte que eu acredito, assim, dos nossos antepassados que falavam, a criança tem o seu tempo, mas eu penso que é porque antes não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Exatamente. Né? Você abre o Instagram, você vê assuntos sobre todas as áreas e trazendo agora essa parte do desenvolvimento infantil é tão importante para, acho que, desmistificar essa questão de que toda criança tem seu tempo. Existe o seu tempo dentro da linha de desenvolvimento infantil. Claro. Agora, Débora, falando sobre as redes sociais, é claro que esse é o lado positivo, mas tem muita coisa aí também sendo lançada para as redes e trazem muita informação, muitas vezes informações erradas de que a criança não apresenta determinada atitude para a idade, que pode inclusive apresentar algum transtorno. Como tem sido para você, mãe de 2 crianças, observar esse desenvolvimento dos 2 e também, ao mesmo tempo, eu diria que limitar algumas questões relacionadas a essa informação que se propaga nas redes sociais? Então, é uma dualidade, né? A gente tem que estar sempre andando assim na linha para a gente não pender e enlouquecer, né? A maternidade é isso. Mas eu digo por quê? Assim, José, vou dar exemplos, ele começou a falar muito rápido. A Maria já é um bebê mais quietinha, né? Ela já fala menos, ela não é um bebê tão extrovertido como o José é extrovertido. Mas, por outro lado, Maria, ela teve alguns marcos do desenvolvimento antecipados do que o José. Por exemplo, assim, ela engatinhou mais cedo, ela está ficando em pezinho mais cedo que o José. Mas, assim, todos os 2 dentro do limite superior que a gente fala, dessa linha do desenvolvimento infantil. E acompanhar esse desenvolvimento dos 2 tão diferente, falo, nossa, como é importante a gente olhar, ter um olhar individualizado para cada criança, mas sempre um olhar atento, né? Para não, como eu posso dizer assim, para que se caso tenha alguma coisa, a gente correr atrás, né? De alguma terapia, enfim. Mas é maravilhoso você acompanhar e ver assim que os 2 estão crescendo. Você falou desse outro lado das redes sociais. Eu lembro que uma vez eu recebi foi um hater, né? Não foi nenhuma seguidora que acompanha. Mas ela disse assim, num post que eu fiz sobre a Maria. Maria foi uma criança que eu postei menos do que o José, porque a demanda com 2 acaba sendo maior. E aí, algumas vezes que eu postava um vídeo de alguma coisa de Maria, ela era mais quietinha, né? Ela é um bebê assim, mais quietinha. Aí essa seguidora começou a falar assim, essa menina, ela é estranha, porque ela não fala muito. Eu falei, gente, calma, ela é um bebezinho, ela tá aprendendo. Só que isso já faz com que acenda o alerta. Eu falei, meu Deus, será que eu tô deixando passar alguma coisa? Mas não, graças a Deus é por conta, como eu falei, né? A gente tem que comparar, mas ao mesmo tempo a gente tem que dosar
o que não comparar assim as capacidades, como eu posso dizer assim, a José falou mais rápido, eu não posso botar na Maria essa expectativa que eu quero que ela fale rápido igual o José. Ou a Maria andou mais rápido que o José, mas assim, sempre levando em conta, como a gente já falou no início, dessa linha do desenvolvimento infantil, que ela é a mais importante, né? E não pensar que a criança ela vai uma hora falar, não. E eu lembro que isso me marcou, porque a Maria realmente ela é mais quietinha, mas agora ela já está falando também. Eu falei, mas as pessoas, elas, quando se tem pouca informação, elas querem lhe atacar com o pouco que ela tem, só que às vezes não é nem verdade aquilo, né? Como você fala na pergunta, assim, às vezes a gente tem muita informação errada que as pessoas disseminam hoje, e o Dr. Rodrigo veio fazer um trabalho lindo justamente para trazer essa informação real, adequada, né? E o Dr. Rodrigo, claro, estamos ao lado de 2 especialistas aqui também, não poderia deixar de perguntar, né, para quem está assistindo agora, sobre a questão do momento realmente de levar a busca realmente de informações através de um profissional. Quando é aquele momento que vocês enxergam? Dr. Rodrigo, Débora? Eu acho interessante, Débora, que ela sempre transmite informação com um embasamento científico. Ela nunca faz algo aleatório. É isso que eu admiro nela. Sempre tem um profissional ao lado, sempre tem alguma fonte de referência importante. Que a gente vê muito na internet também, hoje em dia, as pessoas transmitirem informações sem evidência, sem conhecimento, com base na própria ignorância. A própria ignorância que fez a Rita falar isso para a Débora, que a gente não fala isso para ninguém. Por mais que você observe alguma coisa em qualquer mãe, né, a gente não deve chegar e taxar. Dá uma orientação, procura ajuda, alguma coisa. Agora, a forma que se fala hoje na internet, as pessoas às vezes perderam a noção, né, Débora? Verdade, do quanto o quanto deve se falar. Usam a sua ignorância para atacar o próximo. Isso é um negócio bem inadequado. A gente deve observar o seguinte, teve um atraso na fala, sempre buscar o fono. Veja, o quão é importante o que Débora falou da questão de colocar no chão ou colocar pouco. Demorou para sustentar o cervical, sustentando no limite, mas ele tinha um motivo. Então a gente não deve sempre taxar, atrasou é aquilo, fazer uma investigação mais completa do que está acontecendo com a criança, do meio dela, né? Porque às vezes tem fatores que geram aquilo, fatores que geram um atraso na fala. Às vezes a língua está presinha e a criança não fala por causa da língua presa. Às vezes fica anos me procurando o que está acontecendo, é simples, faz um procedimento simples e a criança começa a desenvolver a fala. Eu vejo muito caso disso, a língua presa, atrasou para falar, faz o procedimento e pronto. E resolve. Até esse procedimento da língua presa, antes nem fazia parte ter uma avaliação dentro da maternidade, vamos supor, a criança nasceu, antes não se tinha uma fono para avaliar. O freio lingual hoje, graças a Deus, já tem, né, no pós-parto, a fono vai, avalia a língua, porque a língua ela tem um impacto gigantesco na amamentação, no desenvolvimento da fala. Então, para você ver uma coisa tão simples que é um freio lingual que às vezes a mãe nem percebe e acarreta num monte de coisa, no atraso também da alimentação, porque acaba a criança com a língua presa, ela não vai, talvez, aceitar algumas texturas. Então, trazer essa informação é muito importante mesmo. Agora, doutor Rodrigo, por favor. Veja o que a Débora falou interessante. A língua está presa, a criança não quer algumas texturas, atrasa para falar, aí por ela não conseguir falar, começa a se isolar dos coleguinhas, aí fala em autismo. E não é uma língua presa, somente que se cortar resolve. Interessante. O importante é a gente fazer uma investigação completa antes de taxar uma criança, antes de taxar uma mãe. Exatamente. E nós estamos aqui sempre para aprender, né? Porque eu sou pai de 5, daqui a pouco você é avô. Daqui a pouco você é avô e não sabia dessa importância do contato do bebê com o chão, né? Com o terreno, né? Para fortalecimento da coluna. E estou tendo essa aula aqui hoje, né? Com vocês. Então, observe que o tempo, na verdade, ele acaba sendo fundamental para que as pessoas elas busquem uma informação. Né? Ou seja, viver com a criança no colo muitas vezes pode não ser tão positivo assim. Mas é normal isso, que nem eu falo assim, meu Deus. No chão, chão é vida, chão é vida. Só que os mais antigos vão falar, meu Deus, tira essa criança do chão. Porque minha mãe conta, que a minha avó, ela embrulhava a criança assim, ela só tirava os bracinhos com quase 6 meses. E falou, meu Deus. E hoje em dia não. Eu lembro que Maria, quando a gente saiu da maternidade, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, já comecei a colocar ela de barriguinha para baixo, lógico, sempre monitorando, né? Mas nos primeiros dias de vida eu já fui oportunizando ela essa postura de bruços, porque ela é muito importante para o desenvolvimento. Muito legal. A estimulação correta, né? Sempre. Exatamente. Na verdade é essa a ideia, né? O estímulo, né? Nós temos imagens aí para abrilhantar essa participação da Débora, né? A Débora ao lado da família, olha aí, um momento bacana. A felicidade, olha o sorrisão da Maria. Maria não pode ver água, ela é um peixinho. Minha boneca. E em cima do que nós estamos vendo, toda essa ilustração, um abraço para o nosso Mano Walter mais uma vez, né? Cara que nos orgulha como alagoanos, né?
Hoje também nós estamos vendo, né, acompanhando muita informação nas redes sociais. E como foi para você acompanhar, Débora, o Gessé nesse processo de desenvolvimento sobre falar, sentar, andar? Você chegou a buscar informações ainda no período em que foi anunciada a sua gravidez? Como é que foi? Muito, assim, eu falo que eu virei uma grande estudiosa desse universo do desenvolvimento infantil, porque eu falava, meu Deus, o maior item do enxoval é o conhecimento. Né? Quando as pessoas me perguntam, Débora, o que mais vale a pena do teu enxoval que você comprou? Não é o que eu comprei, é o que eu fui buscar de conhecimento. Seja no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento motor, cognitivo, da fala, mas também da amamentação, de tudo, porque o conhecimento ele enriquece demais e você saber, né, que você está buscando aquilo, mas não é só para você, é para você oportunizar para o seu filho. Né? Eu lembro que quando o José nasceu, ele teve essa questão da PLV, então foi abrindo a minha mente para buscar essas informações. Eu comecei, por exemplo, a seguir perfis de desenvolvimento motor, de fisioterapeutas que davam dicas, mas lógico, sempre com aquele olhar atento. Essa é uma pessoa que ela está trazendo, como o doutor falou, um embasamento científico no que ela está falando. Fono também, eu comecei a buscar esse tipo de conteúdo para poder oportunizar para o meu filho. Entendi. E ver esse desenvolvimento dele. A Débora falou, doutor Rodrigo, da alergia, né? O que o José teve e que está curado. Nesses casos, por exemplo, uma alergia não tratada pode desencadear também para algo mais sério na criança? Com certeza. Às vezes a criança tem alergia, não sabe, continua ofertando, né, a proteína leite de vaca e vem as complicações. E as crianças às vezes choram, se irrita, né, fica intolerante a ambientes, mas não por causa da questão de comportamentais, e sim por um motivo orgânico, né, a própria alergia. Então sempre buscar tudo que esteja em volta, sempre ser minucioso, ter o cuidado, buscar profissionais capacitados para ver o que está acontecendo com a criança. A criança ela tem que rir, socializar, interagir, não tem que estar chorando sem sentido, né? O refluxo também incomoda muito. Então e é uma situação que tem cura, né? Com tratamento adequado, faz o tratamento correto e se cura. Por isso é importante sempre buscar qualquer alteração na criança, sendo alerta, vamos buscar o que está acontecendo, vamos buscar profissional para a gente avaliar isso aí. Exatamente, né, doutor. Eu falo assim um pouco da minha experiência, porque José, ele foi um bebê alérgico, uma alergia à proteína do leite de vaca, que é a PLV, muito forte. Só que foi uma das últimas coisas que a gente conseguiu, assim, não, vamos pensar em APLV. Por quê? Porque quando a criança tem APLV, a maioria das crianças, elas perdem muito peso, elas não têm um ganho de peso adequado. E José, ele era um bebê diferente, ele ganhou muito peso sempre, ele saiu da maternidade ganhando peso, o primeiro mês. Então, ninguém suspeitava da APLV, mas ele era um bebezinho que chorava demais, cólica demais, nada acalentava aquele bebê, nada acalmava aquele bebê, o refluxo. Aí a gente foi desconfiar quando, assim, começou a mudar toda a alteração do cocôzinho dele, né, das fezes. Aí quando a gente percebeu que tinha raios de sangue, essa irritabilidade que não acalmava, o choro, a cólica, aí a gente falou, não, a gente pode ser a PLV. Aí eu comecei com essa parte de cortar todos os alimentos, porque a alergia do bebezinho, ela começa com a mãe, né? O primeiro tratamento é cortando tudo que tem leite da alimentação da mãe. Mas para vocês entenderem como foi difícil, porque como ele era um bebê que não tinha perda de peso, a gente não foi logo na PLV, não, vamos pensar em outra coisa. Mas para vocês verem assim, como pode ser algo se a gente se olhar e descartar outras hipóteses. E como foi esse tratamento e como o José está hoje, Débora? Foi desafiador demais, porque eu sou uma pessoa assim, que adora comer queijo, gosto de manteiga, requeijão, essas coisas. Aí eu tive que entender que a alergia é uma coisa séria. E isso é outro assunto que as pessoas às vezes não dão valor para esse tipo de alergia, porque as pessoas confundem muito com intolerância à lactose. Eu lembro que eu passei 1 ano da minha vida sem comer fora de casa, por conta de a contaminação cruzada. Porque, por exemplo, a criança que ela tem a PLV mais grave, qualquer coisa que eu vá consumir, vamos dar um exemplo. Eu bati uma vitamina de leite de castanha com banana num liquidificador. Só que se esse liquidificador foi usado numa vitamina com leite normal, por mais que você higienizou, lavou, pode acontecer de ter uma contaminação cruzada. Então, às vezes eu estava com a minha alimentação limpa, mas José reagiu. Aí eu tinha que buscar, meu Deus, o que foi que reagiu? Pode ser um medicamento, que o leite está em tudo. Ele está em medicação, ele está em hidratantes corporais, faciais, ele está nos alimentos e fora essa contaminação cruzada. Então foi um desafio para mim.
eliminar, mas graças a Deus a gente conseguiu. E a melhora foi, assim, absurda. Em um mês de dieta restritiva, eu tinha outro bebê em casa. Então, eu consegui manter por quase um ano de alimentação e a gente começou a fazer os testes de provocação quando ele apresentou sinais de prontidão, né, que a gente percebia que já na contaminação não tinha mais efeito, e a gente foi fazer tudo com o acompanhamento da pediatra dele e também da alergista. E aí foi se curando dessa alergia à proteína do leite de vaca através do leite materno. Mas com um aninho de vida, quando a gente já iniciou a introdução alimentar, ele apresentou também alergia ao leite. Ou seja, ele tinha se curado dessa alergia da proteína do leite de vaca, que era a caseína, mas ele ainda não estava assim apto para consumir o leite puro. Então foram quase 3 anos de alergia ao leite, né? Ele apresentou primeiro a PLV e depois apresentou... Porque assim, existem várias alergias ao leite, né, doutor? Exatamente. Existe a caseína, São várias proteínas, né? São várias proteínas e ele continuou com essa alergia. Da PLV ele se curou, mas ele desenvolveu outro tipo de alergia ao leite, que foi mais um desafio. Inclusive ele fez até um choque anafilático, pegou todo mundo de surpresa, já curado. E para você ver como a alergia é um assunto muito sério e que poucas pessoas conhecem. Assim, eu lembro que quando a gente saía, aí eu falava, olha, eu não posso consumir nada que tenha leite porque eu sou alérgica. Aí as pessoas falavam, não, os garçons ou as pessoas falavam assim do restaurante, não, mas a gente tem leite sem lactose, tem manteiga sem lactose. Eu falei, não, é alergia, é diferente, tipo, é muito sério. Né? Que a alergia ela pode causar até o óbito, né? Exatamente. Fazer anafilaxia. E, inclusive, a Maria também foi um bebê com a PLV. Os dois tiveram a PLV, só que a Maria foi um pouco mais tranquila, assim, ela se curou mais rápido do que o José. E, graças a Deus, ela não apresentou agora, na fase da introdução alimentar, alergia ao leite, como ele apresentou. Para a gente deixar agora, nesse momento tão importante aqui do programa, nesse quadro, o nosso telespectador bem informado, vou deixar vocês dois especialistas muito à vontade para passar as orientações. Você pode dar, inclusive, para as mães que nos assistem nesse momento, que têm filhos ainda pequenos. Doutor Rodrigo, por favor, Débora também, quais as orientações de vocês? Essa questão da PLV, eu tenho um exemplo para citar, que eu retenho a paciente do consultório, que suspeita de autismo. Chorava, não queria o leite, né, se sentia mal, aí a pessoa achava que tinha autismo, mas não era. Era uma alergia à proteína do leite de vaca, que a criança rejeita a alimentação, se irrita, chora, tem dor, né, tem mal-estar. Então, acho que o que a Débora falou aqui da PLV, até a alergia ao leite de vaca, é importantíssimo que as mães procurem, para que veja, e não é raro, tá? É comum, né? Então, assim, criança é comum. Vai sempre buscar o que está acontecendo com o filho. Chora muito, tá irritado, às vezes rejeita a comida, pode emagrecer ou não, normalmente emagrece, mas na medicina não é ciência exata. Emagrece, não quer alimentar, se está mais irritado, veja o que está acontecendo, busca alguma causa no seu meio, uma causa orgânica, uma causa no seu dia a dia, que possa gerar aquilo na criança, antes de rotular ou chegar ao diagnóstico. Também eu queria agradecer demais a Débora pela presença, falar sobre o desenvolvimento da criança típica é muito importante para reforço, para que as mães saibam, o típico é assim, então o meu está atrasado, vou buscar ajuda. Então a gente não conhece o atraso se a gente não souber o que é adequado. Claro. Então mostrar isso é importante, né? José e Maria Clara estão 2 bebezãos, né? Lindos, bem cuidados. E obrigado, Débora, pela presença e tanta informação de qualidade. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez, doutor, pelo quadro aqui na TV Mar. Que iniciativa linda trazer esse assunto, porque é importante. Eu, como mãe hoje, e eu falo que eu estou numa bolha de privilégio, porque eu posso oportunizar para o meu filho um médico específico, uma terapia, caso precise, mas mães, vocês que têm hoje uma ferramenta tão importante na mão que é o celular, busquem informação de qualidade. Né? Veja se é um profissional capacitado, que está falando de um assunto que ele tem realmente respaldo para falar, se é um médico realmente, se é um fisioterapeuta que estuda sobre aquilo. Porque hoje a gente tem uma ferramenta muito grande, que é o celular, que ela abre portas assim maravilhosas para isso, mas a gente também tem que filtrar, né? Tem que ver se é uma pessoa que tem a capacidade de estar falando aquilo com embasamento científico. Débora, muito obrigado pela participação, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra estar dividindo esse espaço aqui ao lado de um especialista que tem nesse espaço aqui também prestado tantos serviços, assim como a Débora realiza nas redes sociais dela. Para nós é sempre um orgulho recebê-los, as portas sempre abertas, tá? Mande um abraço para o meu amigo Mano Volta, que Deus proteja também essa relação de vocês, a Maria e o José, tá certo? Amém. Obrigada pelo carinho. Bom, Mara Almeida, tive essa oportunidade hoje aqui, né? Espero ter substituído à altura, tá certo? Você que conduz muito bem essa entrevista, né? Com esse quadro que já é um sucesso
aqui da TV Mar Canal 525, o quadro Neuro e Mais. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, Maroca. Muito obrigada, Vider, pelas suas informações. Adorei, inclusive, você aí no comando do quadro, viu? A gente sempre aprende bastante. Quero você mais vezes conduzindo essas entrevistas muito bacanas. Olha só, vamos para um rápido intervalo comercial, porque na volta a gente vai falar sobre um workshop que vai acontecer aqui em Maceió e que vai trazer muitas informações sobre visagismo, cores e maquiagem. Não sai daí que eu volto já.